Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Na verdade, não vai ser uma super aula, na verdade vai ser um mini curso sobre a nova lei de licitações, a lei 14.133. Primeiramente, o foco desse nosso ensino, dessa nossa aprendizagem. O nosso foco aqui, claro, o LAC Concurso, o nome já diz, né? O nosso foco principal é concurso público. Faça um compromisso contigo, pode ter certeza. Se você assistir todas as videoaulas, né, desse nosso mini curso, deste módulo de licitação, a nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021, de 1º de abril ainda, eu digo para vocês que vocês estarão super preparados e vocês terão condições de acertar todas, absolutamente todas as questões de todos os concursos de todas as bancas. Por isso, né, o professor, vou falar minha estratégia de aula, como é que a gente se preparou. A gente vai seguir o quê? A ordem numérica dos artigos da lei. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, assim por diante. Tá? Ao todo, essa lei tem 194 artigos, né? Então, o que acontece? Eu quero organizar ela na estrutura de capítulos, tá? Estrutura de capítulos. Então, minha intenção, nada mais, nada menos, a gente aí explicar os 194 artigos, né? Aí você tem que prestar um pouco de atenção, porque às vezes no edital, lá no edital do concurso, eles falam o seguinte, ele coloca lá, né? Somente a parte de licitação, ele não cobra a parte de contratos, então não há necessidade de estudar a parte de contratos. Bacana? Então vamos, primeira aula, né? Então a aula aqui, nesta aula, nós iremos abordar os artigos 1º ao 4º, que é o âmbito e a aplicação desta lei, né? O âmbito, a abrangência, né? Onde que é a aplicação dessa lei, né? Ok? Então vamos embora, né? Vamos contigo aí, vamos lá com a gente. Primeiramente aqui, olha aqui a ementa da lei, né? Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, lei de licitação e contratos administrativos, né? Ou seja, essa lei trata exclusivamente desses assuntos, né? Professor, e aí? E aí é o seguinte, eu quero falar para vocês que esta lei aqui, ela é uma determinação, tá? Da Constituição da República Federativa do Brasil, lá no seu artigo 37, inciso 22, tá? Inciso 22, é isso mesmo? Aliás, inciso 21, tá? Aqui eu coloquei 30, né? Inciso 21, tá? Olha, ó, 21, né? Neste dispositivo da Constituição, ele fala o seguinte, vem comigo. Ressalvados os casos especificados na legislação, ok, as obras, serviços, compras, alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ou seja, esse aqui é o dispositivo. O artigo 37 é o artigo da administração pública, né? Então, o que acontece? Ele falou o seguinte, a Constituição, olha, poder público, você vai estar sujeito a uma lei de licitações e contratos administrativos, em suma. E qual que é a lei? A lei é essa aqui, né? Essa lei aqui. Professor, por que a importância dessa lei, né? Porque esta lei, tá? Antes dessa lei aqui, ó, nós tínhamos a lei 8.666, olha aí, ó, de 93, que era o antigo Estatuto de Licitações, né? Então ela vai substituir esta lei, né? Então ela vem aí, ó, então essa aqui é a lei sucessora dela. Muito importante, é claro, que a gente vai estudar aqui ainda na parte final da aula, em relação à vigência da lei, né, de licitação. A gente vai explicar isso no final da aula, já está no roteiro. Então essa é a importância. Por hora você tem que saber que é o mandamento constitucional, você tem que saber que a lei 14.133 é a nova lei de licitação. Professor, essa é a nova. Qual que é a lei anterior? 8.666, né? E claro que essa nova lei traz muitos assuntos novos, né? Ela deu uma organizada geral, tá? Deu uma organizada geral aí na parte de licitações. Bacana? Então vamos embora. Apresentando a lei para a galera, tá? Então esta aqui é uma lei completa, exaustiva, muito maior que a lei anterior, tá? É uma lei aí
que ela trata de muitos assuntos, tem muitos elementos novos. Eu acho que deu uma modernizada aí no setor de licitação e compras da administração pública. Então é dividido em títulos. Primeiro título, né? Olha aí, disposições preliminares, né? Ou seja, preliminares, né? Isso que é a aula de hoje, preliminares. A gente vai estudar hoje o capítulo 1º do âmbito de aplicação desta lei. Beleza, fechou, né? A próxima aula nossa vai ser somente princípios. Depois definições, depois 2 agentes públicos, né? Então essa aqui é a forma, a estratégia que eu preparei para vocês. Então cada capítulo vai ser um assunto específico, né? Vai ser um assunto específico, né? Título 2, das licitações, né? Então nós temos aí das licitações, né? Aí aqui trata realmente das licitações, são 10 capítulos, né? Cada capítulo ficou muito mais organizado, né? A outra lei não era assim, organizada dessa forma, né? Então vamos lá. Capítulo 1, do processo licitatório, da fase preparatória, da divulgação do edital de licitação, da apresentação de propostas e lances, do julgamento, da habilitação, do encerramento da licitação, da contratação direta, aí aqui entra compra direta, exigibilidade, dispensa, das alienações, dos instrumentos auxiliares, né? Feita a licitação, o que acontece? Qual que é o próximo passo natural da administração pública? É a celebração de um contrato administrativo. Então essa lei é lei de licitação e contratos administrativos. Olha o tamanho da lei. Mas não fica assustado não, viu, gente? Aí vamos lá, né? Capítulo 1º, formalização dos contratos, das garantias, da alocação de riscos, das prerrogativas da administração, aqui tem as cláusulas exorbitantes, da duração dos contratos, da execução dos contratos, da alteração dos contratos e dos preços, das hipóteses de extinção dos contratos, do recebimento do objeto do contrato, dos pagamentos, da nulidade dos contratos e dos meios alternativos de resolução de controvérsias, né? Então, dos meios alternativos aí. E, finalmente, nós temos o título 4, que são das irregularidades. Aí são das infrações e sanções administrativas, das impugnações dos pedidos de esclarecimento e dos recursos, do controle das contratações. E, finalmente, as disposições gerais e finais aí do nosso capítulo, né? Do Portal Nacional da Contratação Pública, né? PNCP, questão de prova, né? Muito importante isso. Das alterações legislativas. E, finalmente, das disposições transitórias e finais, né? Então, essa aqui é a estrutura da lei, né? Professor, eu já estou assustado. Cara, eu vou bater uma real para você, tá? Nosso foco aqui é concurso público. Eu te garanto, uma das leis que são mais cobradas em todos os concursos públicos, desde prefeitura, estado, união, procurador, juiz, cara, tudo, a parte de direito administrativo, na parte meio, é a lei de licitação. Sempre é cobrada. Cara, então vira e mexe, este assunto está no seu edital. Então, nosso curso, essa minha aula, é um convite para vocês nunca mais errarem questões. E para vocês estudarem dessa forma, você tem que estudar com profundidade, não pode estudar de forma superficial. Esse é o convite que eu vou fazer para vocês. Então vamos lá. Primeiro capítulo, do âmbito da aplicação da lei. Artigo 1º, né? Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do DF, do Distrito Federal, né, e dos municípios. Então tá aí. Professor, qual que é o artigo 1º? O artigo 1º, ele fala o seguinte, olha, quem está obrigado a cumprir esta lei? Quais são as pessoas políticas que são aí, que são responsáveis? Primeira coisa, né? Vou fazer um rabisquinho aqui para vocês. Primeiro, né? Olha, todos os entes da federação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Bacana. Aí vem aqui, né? Quem está obrigado? Aí vem aqui, ó. Esses caras aqui, ó. A administração direta. Fechou. Então, todos os órgãos da administração direta. Aí ele vem. Administração, aí vem aqui, ó. Aí tem aqui, ó. Administração, você tem a direta, você tem a indireta. Beleza. Na indireta, ele colocou aqui, ó, 2 pessoas, ó. Autárquicas, autarquias, ó, autarquias
e as fundações. Autarquias e fundações. Então, estão obrigadas, né? Estão obrigadas, né? Professor, tá faltando um cara aí? Aí você vai falar, professor, administração pública indireta, tá? Administração pública indireta, você tem ainda, ó, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, né? E aí, professor, essas entidades aqui da administração pública indireta, elas têm o seu estatuto próprio, né? Que é a Lei 13.303. Então, elas têm o seu próprio estatuto, né? Por quê? Porque são empresas, né, claro, da administração pública, mas elas são de direito privado e elas competem, né, com o setor privado. Então, não cabe, não é ser aplicado a essas pessoas. Cara, isso aqui, primeira coisa, potencial questão de prova, abrangência, né? O que você tem que saber? Você tem que saber que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, embora pertencentes à administração indireta, não estão sujeitas ao quê? Não estão sujeitos ao Estatuto da Licitação. Pronto, por quê? Porque elas têm estatutos próprios. E a própria Constituição tem isso, eu vou explicar isso para vocês, né? Bingo, tá aqui. Professor, esses caras aqui, né? Esses caras aqui fazem parte do Poder Executivo. Beleza. Do Poder Executivo. Cara, você tem que montar um quadrinho no seu caderno. Assim, dessa forma. Elas fazem do Poder Executivo. Como elas fazem parte do Poder Executivo, tá aí, então eles são obrigados, né? Professor, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Calma, vamos explicar, né? O que acontece? E abrange, 2 pontos, né? Vamos lá, e abrange, 2 pontos, né? Vamos lá, e abrange 2 pontos, né? Inciso 1º, exatamente isso, né? Então temos aqui o caput, né? Vamos lá, inciso 1º, ó. Os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos estados do DF, né? Então, ó, legislativo e judiciário da União, dos estados do DF. Os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Aí, ó, enquanto no desempenho da função administrativa. Então, pronto. Então, todos eles estão obrigados aí a atender. Professor, quanto no desempenho da função administrativa? Sim, porque licitar, comprar é uma atividade meio, é uma função administrativa. Aí você pega lá o judiciário, por exemplo, o legislativo, está ali. Quando? Aqui não é licitação e contratos? Sim, professor, licitação e contratos, né? Quando, preste atenção, tá? Quando um poder legislativo, por exemplo, vai fazer um contrato, vai fazer alguma coisa específico da função legislativa. Ou da função judiciária. Aí não cabe a lei de licitação, tá? Agora, para a atividade meio, ele está vinculado e está obrigado. Agora, pensando em concurso público, você tem que colocar aqui, ó, função administrativa, você não pode esquecer. Lembrando que aqui o nosso foco é o quê? Concurso público, né? Eu tento antecipar a maioria das pegadinhas do examinador. 2, muito importante, ó, dos fundos especiais e das demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública, né? Então pronto, ó. Então fundos especiais, né? Então todos os fundos especiais aí, eles são obrigados a licitar, né? A contratação aí, todos os fundos especiais, né? E além dos fundos especiais, né, todas as entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública, elas estão sujeitas aí à lei de licitação, né? Pronto, beleza, né? Professor, e agora? Agora a gente vai falar da exceção que eu já falei para vocês. Parágrafo 1º, vem comigo. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, EP, e as sociedades de economia mista, são 2 empresas que pertencem à administração pública indireta, e as suas subsidiárias, ou seja, não somente elas, mas as suas subsidiárias, né? Não são abrangidas por essa lei. Beleza, né? Ok, já falou. Elas são o quê? Regidas pela Lei 13.303 de 2016, tá? Professor, o que é a Lei 13.303? É o regime de contratação das estatais, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Ou seja, o poder público fez uma lei específica para atender este grupo de pessoas. Bingo!
Beleza, né? Então elas têm o quê? Tem estatuto próprio. Quem tem estatuto próprio não necessita de cumprir a Lei Geral de Licitações e Contratos. Essa é a regra. Aí vem, ressalvado o disposto no artigo 78. Artigo 78 dessa lei. O que diz o artigo 78? Vamos lá, ó. Artigo 78. O título 11 da parte especial do decreto 2848, que é o Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo, 2b. São os crimes em licitação e contratos administrativos, né? Ou seja, o que acontece? O que está falando aqui, né? Os crimes em licitação, né? O que acontece? Ó, vamos lá, tá? Vamos lá. Nós temos aqui, tá? Criminalização. Nós temos aqui, ó. Primeiro, Lei 8.666 de 93. Ela não foi revogada na sua totalidade. 2, nós temos aqui a Lei 14.133 de 2021. Beleza, né? 3, nós temos aqui a Lei 13.303, ok? De 2016. O que acontece? Se você descumprir a lei, você vai incorrer em crimes, tá? Crimes contra a licitação. Ó, contra a licitação. Esse cara está devidamente previsto lá no... Beleza, então o que acontece? Cara, o cara descumpriu a lei, conduta de crime. O cara, 14 mil, está aqui. Ah, professor, mas essas empresas públicas e sociedades de economia mista, elas não estão sujeitas, professor, à lei 14.133. A 8.670. Então, neste caso específico, né, aí o legislador falou, embora que vocês não tenham, ó, se você descumprir a lei, o agente público poderá ser aí penalizado, pode ter uma conduta aí classificada como um crime. Pronto, bingo, fechou. Tá? Isso aqui é muito importante, né? Então, mesmo não tendo o seu estatuto próprio, está sujeito aí à criminalização aí dos crimes, né? E a gente vai estudar esses crimes, né? Professor, a gente vai estudar esses crimes aonde? Lá no capítulo 4º, né? No capítulo 4º, título 4º da lei, a gente vai estudar essa lei, todos os crimes, né? Então vamos lá. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e os princípios básicos estabelecidos nessa lei, na forma de regulamentação específica a ser editada pelo ministro de Estado. E aí, professor? Bem, vamos lá, Ministério das Relações Exteriores, né? Vamos lá. O Brasil tem uma embaixada em vários países do mundo. Vamos colocar a embaixada brasileira em Paris, né? Embaixada brasileira em Paris, tá lá, né? O que acontece? Não tem como transportar tudo daqui para lá, e nem dá, porque tem questão de alfândega, tá? É um rolo danado. A embaixada do Brasil em Paris, ela necessita de insumos, ela precisa comprar. Tá? E aí, professor, está sediada lá em Paris, não está aqui no Brasil. Aí o que a lei falou? Falou o seguinte, olha, o cara que vai comprar lá, não é que ele está isento da lei, né? Não é que ele está isento. O que vai acontecer? Ó, ele vai ter que obedecer obedecerão as particularidades locais. Então ele vai atender lá as particularidades locais, né? Por exemplo, classificação lá de empresas classificadas como micro e pequenas empresas, né? De pequeno porte, que tem um privilégio aqui na licitação. O que acontece com isso? Né? O cara tem um privilégio aqui. E lá, como é que vai tratar? Lá não é assim, lá é diferente a legislação lá deles, do país dele. Então ele vai ter que o quê? Ele vai ter que se adaptar à legislação, tá? À legislação local. E além de se adaptar à legislação local, vai ter que ter o quê? Vai ter que atender os princípios estabelecidos nessa lei. Aí o princípio estabelecido nessa lei é um rol bastante extensivo, né, previsto no artigo 5º, que vai ser a nossa próxima aula, a aula de princípios. Então ele vai ter que atender os princípios também. E aí, professor, como é que vai fazer isso da cabeça do cara? Não. Aí o ministro, né, com base nas peculiaridades locais, mais os princípios, ele vai editar o quê? Uma instrução normativa. Ele vai editar o quê? Uma regulamentação específica. Ele vai definir lá o quê? Uma portaria
né, uma portaria para definir os procedimentos de licitação na Embaixada de Paris. Pronto, do ministro de Estado. Então, isso aqui são situações, né? Professor, é cabível? Claro, 100% cabível, né? Então, isso aqui são entidades brasileiras sediadas no exterior. Parágrafo 3º, vem comigo aqui, olha só, olha que coisa importante, né? Nas licitações de contratos que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação, oriundos da Agência Nacional de Cooperação Estrangeira ou organismo internacional de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas. Professor, e o parágrafo 3º? Cara, coisas diferentes, importantes. Então é o seguinte, o Brasil recebeu uma doação, por exemplo, de vacina. Vamos colocar a vacina aí. Vacina desse inferno, desse Covid aí, né? Então, inferno do Covid. Então é o seguinte, o que acontece aqui, né? Do Covid, né? O que acontece? Olha só, o que aconteceu, tá? Então é o seguinte, né? Então o Brasil faz parte de uma cooperação estrangeira, tudo certinho, ele recebeu uma doação no dinheiro para o Covid, para a vacina do Covid, beleza, né? Ok, o que vai acontecer nesse caso aqui? Ó, nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas. Primeira coisa que você tem que ter na cabeça, este caso aqui é um caso especial. Tá? Então o que vai acontecer? Primeiro caso, tá? No contrato da licitação lá, da compra, ó, desse recurso que é de doação, ó, podem ser admitidas condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República, né? Então o que vai acontecer? Ali, nessa contratação aí, como o recurso era carimbado, e lá no carimbo do recurso ele falou o seguinte, olha, você vai ter que fazer isso especificamente. Beleza? Vamos colocar o seguinte, que lá ele vai falar o seguinte, que vai ter que comprar a vacina por eles validados. Pronto, está direcionando. Está direcionando. Tá? E aí, pode. Por quê? Porque é uma exceção, porque é um recurso, né, um empréstimo de um dinheiro internacional, e para ocorrer esse empréstimo, essa doação, houve um acordo internacional na qual o Brasil fez parte, né? E aí foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, neste caso, mesmo que estiver uma cláusula que venha contrariar aqui a nossa lei 14.133, ela será permitida contrariar porque é uma situação de exceção, né? Outras condições aí, condições peculiares à seleção e à contratação constante nas normas e procedimentos das agências ou dos organismos internacionais. O que é esse cara aqui, né? O que está colocando? Condições peculiares à seleção, à contratação. Aí, como é do Covid, ele fala o seguinte, que este recurso você somente poderá comprar, por exemplo, vacina da Pfizer. Nós temos várias outras, né? Várias outras aí. Eu estou colocando vacina só para... Pode ser outros assuntos, outras situações, né? Então, pode conter? Pode. Então, é uma exceção ao cumprimento da lei de licitações. Ó. Sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação, não conflitem com os princípios constitucionais em vigor e que sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato, né? Então está aqui para ser aceita, claro, aí que o Brasil tem que aceitar essas condições, tem que ter um parecer jurídico, né? Então essas aqui são as situações. Parágrafo 4º, né? Vamos lá. A documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo, que trata o parágrafo 3º deste artigo, deverá fazer referência às condições contratuais que incidam nas hipóteses do parágrafo anterior. Então, o que está acontecendo? Professor, o Brasil quer fazer um empréstimo, tá? O Brasil, né? Não só o Brasil, o Estado, o município, cara... Quem que cuida da dívida pública brasileira? Qual é a casa? É o Congresso Nacional, especificamente o Senado Federal. Então, o Senado Federal que aprova, que valida isso. Então, o que ele está falando? Cara, se o Brasil vai pleitear um recurso internacional, tá, de um organismo oficial de fomento,
Então ele vai fazer o Olá, meus seguinte, amigos. inicialmente eu peço desculpa para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso site, a Lá Concurso, a qualidade e a seriedade que nós trabalhamos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos e concurseiro profissional. Somente em 2022, é isso mesmo, eu já fui aprovado em 9 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar de verdade nessa caminhada do concurso público. Se você gostou dessa aula, se você gostou do professor, clique no link aqui embaixo, faça a sua matrícula, que eu tenho certeza que você ficará super competitivo para o concurso, tanto da Prefeitura quanto da Câmara de Nova Chavantina. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Tchau, tchau.